Jó capítulo 31. Jó declara sua integridade nos seus deveres. Fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é perdição para o perverso, ou desastre para os que obram iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com a vaidade, se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram do caminho e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a alguma coisa, então semei eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu andei rondando a porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outro ser sem curvem sobre ela, porque isso seria uma infâmia e delito pertencente aos juízos, porque é fogo que consome até a perdição e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse, inquirindo a causa que lhe responderia? Aquele que me formou no ventre não o fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? E se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou só comi o meu bocado e o órfão não comeu dele? Porque desde a minha mocidade cresceu comigo, como com seu pai, e eu guiei desde o ventre da minha mãe. Se alguém vi perecer por falta de vestido, e ao necessitado por não ter coberta, e seus lombos me não abençoaram, se os seus lombos me não abençoaram, e se ele não se aquentava com os pelos dos meus cordeiros, se eu levantei a minha mão contra o órfão, porque na porta vinha a minha ajuda, então caia do ombro a minha espádua e quebre-se o meu braço desde o osso, porque o castigo de Deus é para mim um assombro, e eu não poderia suportar a sua grandeza. Se no ouro pus a minha esperança, e disse ao ouro fino, tu és a minha confiança, se me alegrei de que era muita a minha fazenda, e de que a minha mão tinha alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão, também isso seria delito pertencente ao juiz, pois assim negaria a Deus que está em cima. E se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se eu exultei quando o mal o achou, também não deixei pecar o meu paladar, desejando a sua morte com maldição. E se a gente da minha tenda não disse, quem se não terá saciado com a sua carne? O estrangeiro não passava a noite na rua, as minhas portas abria ao viandante. Se como Adão encobria as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo das famílias me apavore, e eu me cale e não saia da porta. Quem me dera que me ouvisse. Eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda, e que o meu adversário escreva um livro. Por certo que o levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria como coroa. O número dos meus passos lhe mostraria, como príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os seus rogos juntamente chorarem, se comi a sua novidade sem dinheiro, eu sufoquei a alma dos seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada joio. Acabaram-se as palavras de Jó. Eliú repreende a Jó e os seus 3 amigos. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, ou Uzita, da família de Rão,
contra Jó, se acendeu a sua ira porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando o que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que eles. Vendo, pois, Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu, e respondeu Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, e disse: Eu sou de menos idade, e vós sois idosos? Arreciei-me e temi de vós declarar a minha opinião. Dizia eu: Falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz entendidos. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvido, e também eu declararei a minha opinião. Eis que guardei as vossas palavras, e dei ouvidos às vossas considerações, até que buscasseis razões. Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, nem que responda às suas razões, para que não digais: achamos a sabedoria. Deus o derribou e não homem algum. Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Estão pasmados, não respondem mais, faltam-lhes as palavras. Esperei, pois, mas não falam, porque já pararam e não respondem mais. Também eu responderei pela minha parte, também eu declararei a minha opinião, porque estou cheio de palavras, o meu espírito me constrange. Eis que o meu ventre é como mosto, sem respiradouro, e virá a arrebentar como odres novos. Falarei e respirarei, abrirei os meus lábios e responderei. Oxalá eu não faça acepção de pessoas, nem use de lisonjas com o homem, porque não sei usar de lisonjas. Em breve me levaria o meu Criador. Jó capítulo 33. Eliú acusa Jó de se opor a Deus e de estender mal aos seus caminhos. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões, ou dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se pode, responde-me, dispõe-me as tuas palavras e levanta-te. Eis que vim de Deus como tu, do lodo também eu fui formado. Eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras. Dizias: limpo estou, sem transgressão, puro sou e não tenho culpa. Eis que ele acha contra mim ocasiões e me considerou como seu inimigo. Põe no trono os meus pés e observa todas as minhas veredas. Eis que nisto te respondo: não fosse justo, porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contendes com ele? Porque ele não dá contas de nenhum dos seus feitos. Porque ele não dá contas de nenhum dos seus feitos. Antes Deus fala 1, 2 vezes, porém ninguém atenta para isto. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então abre os ouvidos dos homens e lhes sela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também na sua cama é como dores castigado, e com incessante contenda dos seus ossos, de modo que a sua vida abomina até ao pão, e a sua alma a comida apetecível. Desaparece a sua carne a olhos vistos, e os seus ossos que se não viam agora aparecem. E a sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida ao que traz morte. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-o, que não desça a cova, já achei
resgate. Sua carne se reverdecerá mais do que a sua infância e tornará os seus dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, quem se agradará dele e verá sua face com júbilo e restituirá ao homem a sua justiça. Olhará para o homem e dirá: pequei e perverti o direito, que de nada me aproveitou. Mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto é obra de Deus 2 ou 3 vezes para com o homem, para desviar a sua alma da perdição e eu alumiar com a luz dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me, fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me, tu cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. Eliú acusa